Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio, região, que deseja participar presencialmente conosco, você é o nosso convidado especial a estar todos os domingos às 8h30 da manhã em nossa sede, aqui na Rua Cuiabá 146, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, em frente à Caixa Econômica Federal, e na congregação onde nós estamos também, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, no mesmo horário, às 20h30, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial a estar ali conosco, participando presencialmente o estudo da EBD, Escola Bíblica Dominical. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presencialmente. É importante que você participe, tire as suas dúvidas, né? É importante a você, meu amigo professor ou professora, já estude a revista já no comecinho da semana e procure trabalhar, respeitar os temas da lição. Cuidado para não dar a lição 1, né, e a 2 ao mesmo tempo, ou a 3, já ministrar a 4. Vamos seguir por temas, porque nós temos um trimestre aí muito glorioso, a qual nós vamos estudar 2 livros, né, de 2 mulheres na Bíblia Sagrada, que é Ruth e Esther. Muito bem, nós já tivemos a lição de número 1, né, que falou sobre 2 importantes mulheres na Bíblia. E aí, nós já demos um panorama na nossa lição 1, né, que quando nós olhamos, como é 4 capítulos, é importante você, professor, já leia todos esses capítulos, que eu já fiz isso, leia todos os capítulos, para que você tenha um entendimento melhor, né, da palavra do Senhor. O nosso comentarista, né, é o pastor Silas Queiroz. E aí nós vamos perceber, queridos, nesta lição, algo muito glorioso. Que se você já olhar a capa, pela capa você vai já aprender muitas coisas. Por exemplo, se você olhar a capa, você vai perceber que aí tem uma coroa em cor meio avermelhada, né, de cor de vinho, que mostra o quê? Que mostra uma coroa real, mostra uma coroa de rei. E nós vemos no livro de Esther, ela é considerada, recebida como uma rainha. E aí, atrás aí, você vai ver que é uma lavoura aí de trigo, né? De trigo. Que mostra o quê? O Deus que governa o mundo. E aí, na lavoura, você vai ver e cuida da família. E aí nós entendemos que Deus, ele cuida. O governo está na mão de Deus. Haja vista, nós temos um país democrático, mas quem governa todas as coisas é Deus. Esses homens que estão hoje no poder, eles são apenas ministros. O que significa ministro? Eles são apenas servos. Eles estão ali apenas para servir. Haja vista, cheia de imperfeições, mas é Deus que está permitindo todos esses acontecimentos acontecerem. Muito bem, nós estivemos a lição de número 1, e aí quando nós vamos olhar, analisar, queridos, o livro de Ruth, você vai perceber que é um livro que aparentemente começa com uma tragédia, com um homem, Elimeleque, né? Que significa Deus é o meu rei, mas ele não se deixou governar por Deus. Ele veja que a fome veio em Belém, mas ele resolve sair de Belém para Moabe. E como um abismo chama o outro, lá os seus filhos, né? Casou com mulheres moabitas, já começou algo que não agrada ao Senhor. Então, e aí nós vemos que Ruth casou um desses filhos, que foi Malom, e aí nós vemos que ficou ali então Noemi e Ruth órfã, a qual havia casado com outro, viúvas, porque morreu lá Elimeleque,
e morreu os 2 filhos. Então, tinha tudo para dar errado na vida de Ruth. Mas Deus fez dar tudo certo. Porque Romanos 8:28 fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto divino. Antônio de Mesquitas, né, Antônio Neves de Mesquita, ele diz que no livro de Ruth você vê alguns problemas ali. Você vê o problema da crise, você vê um problema financeiro, você vê um problema da imigração, né? Você vê um problema da doença, você vê um problema da morte, você vê um problema da viuvez, você vê um problema da amargura de Deus. Vemos todos esses problemas. Tinha tudo para dar errado, mas Deus fez que desse certo através da fé de uma mulher, de uma devoção de uma mulher chamada Ruth. E Ruth, ela foi impactada, porque nós falamos muito sobre Ruth e às vezes esquecemos de falar sobre Noemi. Mas quem ganhou a Ruth foi Noemi. Através do seu testemunho, Noemi significa agradável, através da sua devoção, através da sua fé em Deus, através da sua confiança em Deus. E o testemunho de Noemi, da sogra, ganhou a Ruth, a sua nora. A você que está me ouvindo, você tem dado o seu testemunho perante a sua nora? A você que é sogra? Ou perante o seu genro? Cabe aqui fazer uma ressalva aqui para que nós venhamos entender aquilo que aconteceu na vida de Ruth, porque ela era uma moabita. Ela não conhecia nada da lei, ela não conhecia nada da palavra. Por isso que alguém diz que a nossa vida, ela é um livro aberto. As pessoas lerem a Bíblia em mim, as pessoas leem em você, né? Então, 2 mulheres importantes nós estudamos. E aí falamos, né, sobre a maternidade, porque Ruth, ela casou-se com Boaz. Nós vemos a matrimônio, né? A maternidade e o matrimônio. Maternidade porque casou, teve filho, e o matrimônio porque casou-se com Boaz. E aí tira toda a ideia feminista nós temos nos nossos dias, que a mulher não precisa ter filho, que não sei o quê. Não, ela fez um papel de mulher, um papel muito importante. E Esther também, né? Que aí nós estudamos sobre 2 mulheres importantes. E aí nós vamos ver algo que nos chama muito a atenção em Esther, que é 3 festas ali que nos chamam a atenção, né? De Assuero, de Vasti e a festa de Purim, realizada por Esther ali. Muito bem. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 2, que vai nos falar sobre o livro de Ruth. Nós vamos perceber aqui, trabalhar os nossos tópicos, queridos, e os nossos subtópicos. Nós vamos perceber aqui que nós vamos ver a beleza no livro de Ruth, que também significa amizade ou associada, né? Nós vemos ali algo que aconteceu que nos chama muito a atenção. Uma história muito linda, uma história muito gloriosa. Já em nossa introdução, o comentarista vai trazer a nossa vida, Deus transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus que provê. É isso que significa Jeová Jireh, é um Deus que provê. Só que aí, queridos, a palavra-chave aí é a providência. Quando nós vemos essa expressão hoje, queridos, muitas pessoas falam, mas é providência de Deus, as coisas fáceis. É providência de Deus, cai um dinheiro na minha conta, talvez deu algum problema lá no caixa, algum problema no sistema, a pessoa passa lá no caixa, a pessoa esqueceu de passar alguns produtos ali, e a pessoa chega em casa e fala que é providência de Deus. Queridos,
Providência de Deus tem que ser da maneira correta, do caminho certo. Deus proveu sobre a vida de Ruth. Só que Ruth, ela não trilhou pelo um caminho de facilidade. Ruth não apenas mostrou fé, mas também mostrou obras e ações. Ela, quando vem de Moabe, que ela volta ali com Noemi, a primeira coisa que ela fez foi trabalhar. Foi trabalhar honestamente, de maneira digna. E à medida que ela trabalhou, Boaz ficou encantado com aquilo ali, ficou impactado com a forma que ela trabalhava, a maneira que ela trabalhava. Ela tinha um pouco de descanso, tomava uma água e sempre estava ali envolvida, mais do que as outras que estavam ali. E ele analisou tudo aquilo ali. E aquilo chamou a atenção. Então, e a maneira correta, porque ela estava buscando ali as espigas. Não é espiga de milho, quando alguém já falou, não é. É ali o trigo, a cevada e o trigo. Ela fazendo ali aquela colheita da maneira correta. E Deus os abençoou de uma forma gloriosa. João 5,17, Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O pai trabalha, Jesus trabalha. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser também trabalhadores. Hoje muitas pessoas querem vida fácil. Muitas mulheres querem fazer filhos e viver de pensão. Querem levar uma vida fácil. E no mundo e no reino de Deus, as coisas não é com facilidade. Mas para nós entender isso aqui, as coisas não é com facilidade. Tudo tem que ser com esforço e com trabalho. Mas o que se fala hoje, providência de Deus, é quando acontece alguma coisa errada em algum sistema. Não, é providência de Deus. Outro sendo ferrado e você abençoado, isso é providência de Deus? É providência de Deus. Eu vendi um carro, fundi no motor por mão. Cuidado. Cuidado com esse tipo de providência de Deus. Mas vamos aqui pegar tópico 1, a organização do livro. Primeiro ponto, vamos considerar aqui, eu não vou me ater, queridos, aqui a esses detalhes, porque você pode estar pesquisando aí, você pode estar buscando a Bíblia hebraica, que você vai entender aquilo que eu vou trazer uma visão panorâmica aqui, porque nós temos algo muito importante para destacar aqui. Mas vamos primeiro organizar na Bíblia hebraica. Como que é essa organização na Bíblia hebraica? Os judeus, eles fazem a Bíblia em 3 divisões. Lá em Lucas 24:44 tem 3 divisões, que é a chamada de Torá, que é o Pentateuco, a lei, que a segunda é Nevim, que é os profetas, e a terceira divisão é o Ketuvim, que é os escritos. Então, na Bíblia hebraica, existem essas 3 divisões. E quando você vai para a Bíblia hebraica, vocês sabem muito bem que os judeus, eles têm apenas o Antigo Testamento. Pastor, mas por que eles não têm o Novo Testamento? Porque para eles aceitar o Novo Testamento, eles têm que aceitar Jesus. Então, se eles aceitar Jesus, eles aceitam o Novo Testamento. Então, no hebraico, os judeus, eles entendem somente no Antigo Testamento. E na Bíblia hebraica, existe a lei, os profetas e os escritos. A lei é composta, que é a Torá, por 5 livros. Quais são esses livros? É Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, e aí também nós temos os profetas, que são 8 livros. E aí nós temos os escritos, que são 11 livros. Isso é o que? Da Bíblia hebraica. Se você contar aí 5 mais 8 mais 11, são 24 livros aqui desta
porção hebraica. E aí nós vamos perceber, queridos, que entre os escritos, né, existem 11 livros. E eles fizeram essa subdivisão, né, que estão a Megilot, né, que é os 5 rolos, esses 5 rolos, né, que aqui nós vamos destacar aqui esses 5 rolos, esses 5 livros, é lido nas festas anuais até hoje do povo judeu. Quais são esses livros? Anote aí que eu vou trazer aqui esse entendimento para que vocês entendam. Por exemplo, primeiro livro desses 5 é o chamado Cântico dos Cânticos. Qual que é esse livro? Esse livro é o de Cantares de Salomão, que é lido na festa da Páscoa. O segundo livro é o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é lido na festa chamada Festa da Semana ou na Festa das Colheitas. Mas por que fala da fé na festa da semana ou na festa das colheitas? Porque é o período de chuva. Quando vem essa primavera, vem após o inverno, vem o período de chuva, que é o período das plantações, é o período das colheitas, que são, essa semana, são 7. 7 vezes 7 são 49. E aí, 50 dias, então, do Pentecoste, então, vem a Páscoa. Vem a Páscoa. Então, queridos, é importante nós entender, eu e você entender isso. E aí, o livro de Ruth, então, é lido na festa da Páscoa, né? Que é o Shavuot. E aí, nós vemos o outro livro, que é o terceiro, que é Lamentações. Esse livro de Lamentações é lido em uma festa também, no período da destruição dos 2 templos. O templo do Salomão e o do Novo Testamento, né? E aí nós temos o livro de Eclesiastes, que é lido na festa do tabernáculo, né? Porque é a festa das cabanas, quando o povo saía, né, das casas e habitava em cabana, para mostrar a brevidade da vida. E aí nós temos outro livro, que é o livro de Esther, que é lido na festa de Purim. Esther é lido na festa de Purim. Então, esses são os 5 rolos que são lidos nessas festas até hoje, lá na cultura, né, no contexto judaico. Então, queridos, e na Bíblia cristã? Todos nós sabemos que a nossa Bíblia cristã, ela dá ao contrário, né, da Bíblia hebraica, que consideramos também como inspirado, são 4 divisões, que a hebraica é 3, né, que é o Pentateuco, o profeta e os escritos. Na nossa já é 4, que é o Pentateuco, os poéticos, os históricos e os proféticos. Ou seja, e na nossa Bíblia, né, naquela que nós usamos, ela está organizada no livro de gênero narrativo, que é chamado de livros históricos. Agora, na Bíblia hebraica, Ruth já está organizada nos escritos. Amém? Então, nós vemos que essa obra, ponto 2 aí na Bíblia cristã, ela está organizada em 4 capítulos, só mesmo aí 85 versículos, apenas 4 capítulos, e aí nós vemos 85 versículos, esse compêndio aí do livro de Ruth. Autor e data, queridos, não temos, não inicia. Como é uma história narrativa, o mais importante é nós entendermos o conteúdo que o historiador quis falar. É narrativo, quer dizer, que é uma história narrada. Então, quando se alguém fala uma história, o mais importante é o conteúdo, não é a data. Então, a autoria também não fala, né? O livro só começa a dizer que foi no tempo do juiz. Então, não tem como dar mais ou menos uma data precisa. Agora, a autoria, eu poderia trazer essa informação aqui para vocês. Por quê? Porque alguns eruditos, né, traz esse entendimento. A Talmud, né, que é uma obra milenar, é uma obra, assim, vamos dizer, muito respeitada. Eles atribuem o livro de Ruth como a autoria de Samuel. Por quê?
você vai ver que era um período ali dos juízes. Veja que é mencionado ali Obed, né, que gerou Jessé, e o pai de Davi. Então veja, Samuel, quando foi ungir Davi, ele foi lá em Belém. Então, provavelmente, ele teve um contato ali com Jessé e pegou ali algumas informações de Jessé sobre Ruth, sobre a história nesse período aí. Então, é muito respeitada, né? Nós entendermos que a autoria seja dada a Samuel, do livro de Ruth, o profeta. Mas isso é apenas curiosidade para a minha e a sua vida. Mas o mais importante é o conteúdo, é a mensagem que o livro traz para a minha e a sua vida. Amém? Muito bem. Então nós vemos no tópico 2. Vai nos falar o que, queridos? Que, como eu já disse, isso aqui tudo aconteceu, ponto 1, aí no tempo dos juízes. E no tempo dos juízes é um tempo de gangorra espiritual. É um tempo que o povo, quando estava bem, esquecia de Deus. Quando estava lá na lama, lembrava que Deus existia. Talvez isso pode ser aplicado, queridos, para os nossos dias. Quantas pessoas que você convidam, você quer pregar para ela, você quer evangelizar, e as pessoas não querem nem saber de Deus, porque a conta está cheia, porque ele está bem empregado, porque ele tem carro, porque ela tem boas condições, então ele acha que não precisa de Deus. E aí quando você vai ver essa pessoa, quando ele está lá no lixo, casamento destruído, família destruída, quando ele está desempregado, quando ele está sem nada, aí ele corre para a igreja se refugiar para buscar socorro em Deus. E aí quando Deus abençoa, restaura a família, restaura o casamento, ele abandona Deus. Isso é, queridos, o que estava acontecendo no tempo dos juízes. O tempo dos juízes, nós chamamos esse tempo de apostasia do povo. Por quê, queridos? Houve-se o período ali de Josué. Veja que Moisés preparou Josué, só que Josué não preparou uma liderança. Levantou um povo que não conhecia o Senhor, não tinha respeito pelo Senhor. Por que não conhecia? Porque os pais não ensinavam os filhos, não existia mais o ensino que era naquela época, era transmitido oralmente, já não tinha mais. Porque em Deuteronômio 6 fala o quê? Que o pai deve ensinar o filho, assentado, deitando, levantando, no caminhar. E isso, eles não levaram isso em consideração. Então, como que eles vão conhecer se ninguém ensinar? Como que eles vão ter respeito por Deus se ninguém falar que deve respeitar a Deus? Então, aqui cabe a importância do ensino no lar. David Atkinson, ele diz que ele faz aí 3 fatores, né, no livro de Juízes. Primeiro, ele fala de outros deuses. Segundo, ele fala de uma cultura dividida que estava dividida. As bênçãos buscava de Baal e Astarote. E quando era para um socorro militar, lembrava que Deus existe, Deus enviava um libertador quando o povo clamava. Depois se esquecia de Deus. E aí, terceiro problema, que nós vamos ver, é a apostasia. Eu já falei. Então, o primeiro, nós vamos perceber aí que é de falsos deuses. Né? Por quê? O povo de Deus, o povo de Israel foi para Canaã, os cananeus. Eles, em vez de dar testemunho, não. Eles, em vez de influenciar, não. É o povo de lá que influenciou eles. E no nosso mundo, em nossa nação, em nosso povo hoje em dia, não é diferente. O cristão, em vez de dar exemplo, dar testemunho, em vez de influenciar, é ele que é influenciado pela cultura lá de fora. Se alguém pinta o cabelo de amarelo lá fora, vem e pinta na igreja. Se alguém deixa o cabelo assim lá fora, ele vem e deixa dentro da igreja. Se alguém usa uma roupa assim lá fora indecente, ele vem e traz para dentro da igreja, esses lixos. Em vez de ele influenciar, ele que é influenciado. É o que predominava nos dias dos juízes. Né? Era isso que predominava. Porque o deus cananeus aí era chamado de Baal, que é o deus da chuva, o dono do campo ali, da propriedade.
era o Senhor ali, o Deus da chuva. E Astarote era a deusa do sexo, do amor e da guerra, da fertilidade. Então, se Baal é o Deus dono da chuva, que controla a chuva, e através do relacionamento sexual com Astarote, a fertilidade, então isso é bom. E eles buscavam isso. E eles entrou pelo caminho da prostituição, eles entrou pelo caminho da desobediência. É isso que aconteceu e é isso que está acontecendo em nossos dias de hoje. Eles foram seduzidos por Baal e Astarote. Hoje nós temos a prostituição livre, solta aí, e muitos sendo influenciados pela nossa cultura e até mesmo dentro dos templos sagrados. Esse povo no tempo do juízo só queria Deus só para benefício. Era um tempo de pessoas egoístas. Né? No tempo do juízo, sem dúvida, o povo perece por falta de direção. É uma fase sombria. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Ou seja, era um tempo difícil. Ponto 2. O que predominava aqui era o secularismo. O que é a visão secularista? É uma visão de mundo. É as pessoas que não tá nem aí para religião nenhuma. Não tá nem aí. É a visão de mundo. É a visão secular. É os bens materiais. Outra coisa que predominava no tempo do juiz era o hedonismo. E essa visão hedonista predomina em nossos dias também. O que é o hedonismo? Isso veio lá da Grécia, dos gregos. O que eles ensinam com isso? Que o prazer é o que importa. As consequências, eles não se preocupam. Eles dizem assim, se te faz feliz e não tem sofrimento, se te dá prazer, se te faz feliz, não te importa. É a visão hedonista da carne. E é o que nós temos nos nossos dias. Né? E é o que nós temos. O hedonista, visão do homem carnal, a mulher, a vida se resume na alegria, no prazer momentâneo, sem importar das consequências, se vai destruir vida, se vai destruir ministério, se vai destruir casamento, sem sofrimento. E nós sabemos que o evangelho é cruz, é sofrimento, queridos. E sabemos isso. E é o que predominava nos dias dos juízes. Ponto aqui que diz, do tópico 2.2, no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Tem muita gente hoje que tem carisma, abraça, beija, o que predomina é isso, mas caráter nada. Ruth e Orfa era moabita. Orfa acompanhou Ruth até certo ponto, mas é o tipo de gente hoje que te acompanha até certo ponto. Quando vê que as coisas estão ruins para você, que não tem nada para ele, que vai interessar ele te abandona. Orfa significa pescoço, beijou Ruth, voltou para os seus deuses para Moab. Mas Ruth não, o teu povo é o teu povo, meu Deus. Ruth está dizendo, Noemi, eu estou contigo por que der e vier. Então não basta ter carisma, tem que ter caráter. Ponto 3. Opressão, clamor e livramento. Quando os inimigos atacavam, afligia, eles clamavam e Deus dava livramento. Ou seja, Deus dava vitória, Deus ouvia. Mas depois eles esqueciam que Deus existia. E aí tem um ponto, tópico 3, o propósito e mensagem do cetro de Judá. Ou seja, mostrar Davi como descendente de Judá. Né? O cetro não se regerará de Judá, que é o legislador. Veja que, a princípio, né, embora Ruben fosse primogênito, ele perdeu por causa do pecado. Então a promessa foi feita a Judá. E aí isso predominou até os dias de Cristo Jesus. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. E Jesus veio da geração de Davi. E aí o ponto 2 fala amor e redenção, ou seja, mostrou o amor de Boaz por Ruth, Boaz aqui sendo um tipo de Cristo,
por Ruth, a compaixão de Boaz. Veja que Boaz teve amor por Ruth, teve compaixão por Ruth e viu uma graça. Ele viu uma graça. Ruth vê uma graça em Boaz. Né? Veja que todos nós que eram como Ruth também consideraram como inimigos. Mas foi derribada a parede de separação. Efésios 2, 11 e 16. Nós éramos inimigos de Deus. Existia uma parede, um muro que separava. Mas o sangue de Cristo nos aproximou deles. Nós éramos como Ruth. Nós éramos separados de Deus, inimigos de Deus. Mas através de Boaz, que é um tipo de Cristo, nos recebemos o amor, recebemos a redenção. Porque 3 coisas nós vemos pelo menos, que é muitas coisas, mas eu resumi aqui em 3. No livro de Ruth, nós vemos a compaixão de Boaz, nós vemos a redenção de Boaz, que era para ser outra, mas ele rejeitou quando era para casar com Ruth, e nós vemos a salvação. Compaixão, redenção, salvação. E aí o ponto 3, fidelidade e altruísmo. Fidelidade traz a ideia de fé aqui, não é do dom, é fé. Ela foi fiel. Ela temeu a Deus. Foi um ato de fé. Altruísmo, o que é? O altruísmo é o quê? Noemi e Ruth, né, destoaram dessa massa individualista. Ou seja, ela não era individualista. Veja que Ruth foi trabalhar para ajudar a sua sogra, depois veio e prestou conta para ela onde ela estava. Prestou conta. Ou seja, em meio a pessoas individualismo, cada um por si é o mundo de hoje. Em Ruth nós aprendemos o quê? Nós aprendemos o amor, nós aprendemos o altruísmo, a compaixão pelo próximo. Então vemos aí o cetro de Judá. A bandeira de Judá é representada por um leão e Jesus é o leão da tribo de Judá que veio. Então tudo isso que é narrado aqui é, queridos, uma história muito gloriosa que é o livro de Ruth. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e o seu ministério. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, que outras pessoas venham ser alcançadas por essa porção da palavra do Senhor. Amém.